Muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta quarta-feira. Segurança Pública. Preso suspeito de matar gerente de banco desaparecido desde novembro do ano passado. Crime foi motivado por desavença entre vizinhos. Maus tratos. Senhor de 56 anos é maltratado por vigilantes em um banheiro público no centro de Caxias do Sul. Polícia investiga circunstâncias da morte de 2 idosos em uma residência na zona sul de Porto Alegre. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A Polícia Civil Gaúcha realizou uma operação na manhã de hoje. Estão sendo investigados crimes de corrupção que envolvem propina com um servidor do Procon de Porto Alegre e também com empresas. A polícia cumpriu mandado de busca e apreensão nas residências dos investigados em Porto Alegre, Canoas e Viamão. 2 pessoas foram presas. Em um dos crimes investigados, agentes do Procon de Porto Alegre indicavam para empresas, alvos de termo de ajustamento de conduta, os fornecedores de onde deveriam comprar os produtos. Assim, o servidor do órgão receberia o dinheiro. Foi firmado pagamento inicialmente em dinheiro, depois através de cheques, né, para fins de satisfazer esse CAC. E as provas dos autos mostram depoimentos que são conflitantes entre si por parte deste servidor e por parte desses empresários que deveriam fornecer esses produtos de interesse do Procon. O outro alvo da operação é a suposta cobrança de propina por parte de um servidor do Procon que liberaria empresas impedidas de atuar. A investigação começou no início do ano passado através da denúncia de um pequeno empresário. Houve uma operação policial por parte aqui do DEIC, da Delegacia do Consumidor, denominado Casas de Papel, em que pessoas que acabaram presas preventivamente resolveram falar, né, o que, segundo eles, aconteceria dentro do Procon, no sentido da exigência de valores para fins de liberação da atuação dessa empresa do ramo da construção civil. Além do servidor, um advogado e 2 empresários são investigados pelos crimes de corrupção passiva, ativa e associação criminosa. Voltaremos a interrogá-los, analisaremos as provas que foram apreendidas, dentre as quais aparelhos celulares, documentações diversas, enfim, para fins de termos elementos ainda mais sólidos, visando ao indiciamento ou não desses investigados e remessa ao Poder Judiciário no prazo legal. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre informou que colaborou com as investigações desde o início. E ainda segundo a nota, o servidor investigado foi transferido do Procon para a área administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico até a conclusão do inquérito. E a sensação de insegurança é percebida todos os dias aqui no Rio Grande do Sul. Agora, a polícia procura por um criminoso que tentou roubar um carro na tarde desta quarta-feira no bairro Floresta, aqui na capital. Dona Nilza estava com a filha e a neta dentro deste veículo quando foi abordada por um criminoso na rua Ramiro Barcelos. Ele forçou a dona de casa e a família a saírem do carro para ele efetuar o roubo do automóvel. Me dá a chave, eu joguei a chave. Porque eu joguei a chave, enquanto ele foi buscar a chave, eu tirei a minha neta de dentro do carro. Ele não conseguia sair, ele bateu 3 vezes no carro da frente, depois deu uma ré e saiu correndo. Aí quando ele saiu correndo, as pessoas aqui acham que ele bateu no caminhão uns 100 por hora. O impacto aqui foi tão grande que a gente consegue observar várias partes do veículo totalmente espalhadas aqui pela via. Aqui também toda a parte do vidro da frente foi destruída, mas, segundo a polícia, nenhuma das pessoas aqui vítimas desse caso ficaram feridas. E o bandido conseguiu fugir. Ele acabou provocando um outro acidente e acabou fugindo em direção à Vila dos Papeleiros. Poucos instantes após efetuar o roubo do carro, o criminoso acabou batendo neste caminhão de uma empresa que também atingiu este outro automóvel. O motorista do caminhão quase foi atingido. Ele viu toda a cena de perto e escapou por pouco. Me atorou no meio ali naquele caminhão ali. E o cara ia me matar. Graças a Deus que meu anjo da guarda é mais forte. O veículo foi recolhido do local e o autor do crime está foragido.
E um vídeo polêmico começou a circular hoje nas redes sociais. As imagens mostram um senhor dentro de um banheiro público sendo maltratado por seguranças de uma empresa privada. Confira. O vídeo foi gravado no banheiro público da Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Na última semana, já haviam sido divulgadas imagens deste senhor de 56 anos sendo molhado pelos vigilantes. E a explicação é que ele havia pedido para tomar banho. Mas desta vez, os seguranças chamam o senhor de demônio e chutam a porta para ele sair. Rapaz, é lavar boa de bêbado aí, rapaz. Vamos, carniça. Sai daí, demônio! Vamos, te arranca! Depois que o homem sai do banheiro, ele caminha com o auxílio de uma bengala pela rua. E os vigilantes vão atrás e continuam molhando o senhor com uma mangueira. De acordo com a Prefeitura de Caxias do Sul, este homem é atendido pela Fundação de Assistência Social e pela Secretaria Municipal da Saúde há pelo menos 15 anos. E atualmente ele realiza um tratamento de uso de bebida alcoólica. A Prefeitura já solicitou esclarecimentos à empresa responsável pelos vigilantes devido à falha na prestação de serviços. E uma senhora e o sobrinho foram encontrados mortos na manhã desta quarta-feira na zona sul de Porto Alegre. A polícia investiga este caso. As vítimas foram identificadas como Elma de Oliveira Castro, de 76 anos, e José Eduardo Castro Pereira, de 61. Segundo a polícia, Elma era tia de José e eles moravam juntos na casa onde os crimes foram cometidos, na rua Mário Tota, no bairro Camaquã, na zona sul da capital. Ainda segundo a polícia, os corpos foram encontrados com sinais de asfixia por saco plástico e agressão. Além disso, as vítimas foram esfaqueadas e uma delas ainda tinha uma faca cravada no corpo. A participação de familiares no crime não está descartada, já que a chave do imóvel ficou jogada no pátio e não havia sinais de arrombamento na propriedade. E a Polícia Civil prendeu temporariamente nesta quarta-feira um homem suspeito de ter matado o gerente de um banco em Antagorda, no Vale do Taquari, em novembro do ano passado. Jacir Potriste, de 55 anos, desapareceu em novembro do ano passado após uma pescaria. Ele trabalhava como gerente de um banco na cidade de Antagorda, no Vale do Taquari. O suspeito de ter matado o gerente foi preso temporariamente nesta quarta-feira, em Capão da Canoa, no litoral norte. Segundo a polícia, uma desavença financeira entre vizinhos motivou o crime. O homem, que não teve o nome divulgado, deve responder por suspeita de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. E agora a gente fala de trânsito. A cassação é a punição mais severa no Código de Trânsito brasileiro. E o número desse processo administrativo cresceu mais de 80% no ano passado. Se beber, não dirija. Cuidado, olha ali o pardal. Não anda tão rápido. É perigoso. Essas são frases bem comuns no dia a dia de quem pega a estrada. Muitas pessoas perderam o direito de dirigir. De acordo com o Detran RS, o número de processos de cassação do direito de dirigir cresceu em 83%. Vem sempre aumentando a fiscalização, as abordagens. Isso reflete num número maior de infrações que, consequentemente, acabam futuramente ensejando a instauração de processos de cassação do direito de dirigir. De 11.876 processos em 2017, o número saltou para 21.794. Se de um lado o indicador no número de processos por cassação aumentou, do outro, houve uma redução de 35% nos processos por suspensão do direito de dirigir. Segundo o chefe da divisão de suspensão e cassação dos condutores do Detran RS, a queda no número dos processos de suspensão se deve a um processo cultural de conscientização dos motoristas. Tinha um processo de conscientização do condutor. Chegamos a essa análise porque estamos num período já onde as operações Viagem Segura, Balada Segura são processos, operações já estabelecidas, consolidadas. Então é algo que vem enraizando na cultura da sociedade gaúcha. Mas e você sabe a diferença entre a suspensão e a cassação?
A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro para o condutor que atinge 20 pontos ou mais. A suspensão também é para quem é pego dirigindo sob o efeito de álcool, ultrapassando a velocidade e para quem pratica rachas, por exemplo. A cassação é mais severa, é aplicada quando o motorista já suspenso é pego dirigindo ou quando ele é reincidente dentro do período de 1 ano. No papel, a legislação, nas ruas, a realidade. E muita gente está atenta, se prevenindo. Afinal, a segurança é em primeiro lugar. Ando de Uber ou táxi, alguma coisa de aplicativo. Na verdade, eu bebo só em casa, né? Dificilmente beber na rua. E quando eu bebo, não pego direção. Eu bebo sempre à noite, né? Justamente para não ter o problema de pegar veículo mesmo, entendeu? Tem que ser consciente. Se beber, eu não dirija, né? E no próximo bloco, a gente mostra o 3º episódio da série de reportagens sobre o maior esquema de corrupção do futebol gaúcho. Agora faz 32 graus em Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDCTV Digital e, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E hoje nós continuamos a série de reportagens sobre o maior esquema de corrupção do futebol gaúcho. Nesta quarta-feira, você vai entender como um vice desviou mais de R$1 milhão do Inter, segundo o Ministério Público. A reportagem é de João Batista Filho. Mesmo ocupando o cargo de vice-presidente jurídico do Internacional apenas nos 8 primeiros meses da gestão Vitório Pífero, Marcelo Domingues de Freitas e Castro é acusado de várias manobras para desviar dinheiro do clube. Segundo o Ministério Público, ele fez um acordo trabalhista com o zagueiro Dani Moraes no valor de 918 mil. Porém, a primeira parcela do pagamento, de 138 mil, foi paga pelo Inter para o jogador e devolvida através de uma terceira pessoa chamada Henrique. O acordo foi feito em primeira instância, o que chamou a atenção do Ministério Público. O mesmo aconteceu com o ex-centroavante Christian, que fez um acordo para receber 360 mil e devolveu 70 mil para Marcelo Castro, novamente via Henrique, o homem usado para fazer este serviço. Outro ponto suspeito é que, durante esses 8 meses, o Inter depositou valores diretamente na conta de uma empresa chamada Argos do Brasil Consultoria, que o Ministério Público tem provas que ela é da responsabilidade de Marcelo. Ao todo, 294 mil foram dos cofres do Inter direto para a empresa. Mas o maior valor desviado foi através de um sindicato chamado Sindiclubes. No começo de 2016, segundo ano da gestão Pífero, o Internacional acertou pagar uma dívida de 1.600.000 com o sindicato. Pagamento este que é tratado pelos investigadores como suposta e misteriosa dívida. O Inter quitou o pagamento através de 6 cheques de R$266 mil. Só que, conforme mostra esta parte do documento feito pelo Ministério Público, o cheque era compensado para os sindiclubes e em no máximo 3 dias um depósito era realizado para a Argos Consultoria, de Marcelo Castro. Ao todo, 539 mil retornaram para esta empresa ligada a Marcelo Castro. O que dizem os investigados? Em entrevista para o jornal Correio do Povo, o presidente do Sindiclube, César Cabral, justifica que Castro emprestou dinheiro para que a entidade construísse a sua sede e que agora eles estavam apenas pagando o que era devido. Em nota oficial, Marcelo Castro se disse tranquilo. Afirma que a notícia é compreensível, pois a gestão daquele período está sob investigação e o Inter, lamentavelmente, passou e passa por conturbado momento político. Nós vamos exibir essa série até a sexta-feira. Amanhã o tema da reportagem são os 10 milhões em notas de obras que nunca existiram no Beira-Rio.
E de hoje até sexta-feira, o público que precisa de atendimento jurídico gratuito vai poder contar com uma bela ajuda. É a terceira edição do programa Defensoria Itinerante Temporada de Verão, olha só. A busca por justiça não para só porque é período de férias. Por isso, a Defensoria Pública entra no ônibus e põe o pé na estrada durante o verão. A meta desta primeira etapa é atender as praias do Lami e Belém Novo, em Porto Alegre, e Itapuã, em Viamão. Os locais vão receber uma unidade móvel de defensores e servidores públicos para esclarecer dúvidas jurídicas. Quando nós vamos às comunidades, as pessoas sequer sabem que têm direitos. Ou, às vezes, acreditam que é só ingressando com ações judiciais que vão conseguir realmente efetivar seus direitos. Muitas vezes não. Apenas a atuação do defensor público com um ofício encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde ou para a Secretaria de Habitação, conseguimos resolver o problema do assistido. Então é apresentar que a Defensoria Pública tem um leque de opções, inclusive extrajudiciais. Para fevereiro, novos mutirões estão sendo programados para as praias do Litoral Norte e Litoral Sul, como Pinhal e Cassino. E a Defensoria Itinerante tem uma atenção especial também com as crianças. Que tal um álbum de figurinhas para ensinar os direitos dos pequenos desde cedo? Um álbum, ele tem uma figura, por exemplo, uma criança atravessando com um idoso e explicar, olha, hoje eu ajudei um idoso a atravessar a rua. Isso é uma forma de premiá-lo e dizer assim, olha, essa atitude é muito bonita. E é essas atitudes que com certeza ele irá replicar como adulto. E eu já tenho um feedback dos pais dizendo assim, olha, meu filho chegou em casa dizendo eu te amo, porque uma das frases é assim, disse eu te amo para os meus pais. E ele chega, olha, meu filho chegou dizendo eu te amo. Aí ele recorta a figurinha e cola e é uma forma de interagir junto com os pais. E o número de atendimentos na Defensoria Pública de todo o estado tem só aumentado. No ano passado, foram mais de 1 milhão de pessoas, um crescimento de 29% em relação a 2017. Só aqui na Defensoria do Centro de Porto Alegre, cerca de 500 pessoas buscam assistência jurídica. É o caso da Leocádia, que veio tentar resolver uma briga de quase 10 anos sobre uma casa que ela comprou. É a primeira vez que eu estou vindo, fui encaminhada pelo PROCON. E como é que está sendo o atendimento aqui? Olha, até agora foi muito bom, né, pra gente. Agora é que nós vamos começar a conversar. E agora a gente fala de tempo. Hoje o dia foi de calorão em Porto Alegre. À tarde, a máxima chegou aos 37 graus em alguns pontos aqui da cidade. E amanhã, o dia também será bem quente. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens em Porto Alegre. O dia amanhece com 23 graus e à tarde a máxima deve atingir os 32 por conta do tempo seco. Em Capão da Canoa, no litoral norte, o dia será de sol com muitas nuvens. A noite será nublada com possibilidade de garoa. Os termômetros variam entre 24 e 28 graus. Tempo instável também em Rio Grande, na região sul do estado. O dia e a noite vão ser marcados por muitas nuvens. As temperaturas não sobem tanto e variam entre 23 e 29 graus. A quinta-feira na Serra Gaúcha deve ser marcada por tempo instável. Pancadas de chuva à tarde e à noite em Farroupilha, que terá mínima de 20 e máxima de 28 graus. Em Erechim, na região noroeste do estado, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e durante a noite desta quinta-feira, com 10 graus de variação térmica. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC e você confere as últimas atualizações do lado gremista. Aqui no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, uma confusão muito grande antes do início da partida. Torcedores do Grêmio não podiam entrar identificados dentro do estádio. A Brigada Militar teve que intervir, torcedores entravam sem a camisa e dentro do estádio colocavam ela, crianças de colo, também algumas tiveram que tirar. O que aconteceu? Dentro do regulamento do Ministério Público, os torcedores não podiam entrar com a camisa e nada impedia que eles ficassem com a camisa dentro do estádio. Então o Lucas, que é dirigente do futebol da equipe do Aimoré, conversou comigo, explicou toda a situação. Os torcedores entravam, colocavam a camiseta ou colocavam ela virada e depois entravam. E a bola ainda segue rolando e o placar é 1-1. Mas agora a gente confere os destaques do Internacional. Depois de estrear no Campeonato Gaúcho com vitória, o Internacional se prepara para o jogo contra o Pelotas, que acontece amanhã às 9h15 da noite no estádio Beira-Rio. Para este jogo, o treinador Odair Hellmann vai mandar força máxima. O time deve ter Marcelo Lomba,
Bruno, Moledo, Cuesta e Iago, Rodrigo Dourado, Edenilson e Patrick, Nico Lopes, D'Alessandro e o William Potker. O Pelotas é uma equipe que está subindo, né? Acabou de subir agora da segunda divisão e vai jogar contra o Internacional. Então é uma equipe que eu tenho certeza que vai tentar dar seu melhor para buscar a vitória e a gente tem que fazer nosso dever de casa. Óbvio que sempre é uma motivação a mais jogar contra equipes grandes. O Gauchão é um campeonato bom de disputar, né? Um campeonato onde a gente enfrenta companheiros que trabalhou com a gente no passado, onde a gente tem uma disputa sadia ali dentro do campo, de muita entrega, né? Porque o Gauchão é entrega, é um campeonato, como vocês falam, raiz, né? Então eu particularmente me senti muito bem no meu primeiro Gauchão no passado e espero continuar. Depois das informações do esporte, nós vamos à análise de João Batista Filho. Hoje eu quero falar sobre as negociações da dupla Grenal. Começamos com o Grêmio, que quer no lateral esquerdo, Emanuel Mas, 30 anos, jogador do Boca Juniors. Mas pasmem, embora seja um muito bom jogador, que está na reserva do Boca e gostaria de sair, o Grêmio tinha uma negociação avançada com eles e o San Lorenzo simplesmente aceitou pagar $2,5 milhões por um lateral de 30 anos. Percebam, estamos falando de quase R$10 milhões. $1,2 milhão agora na compra e depois em janeiro de 2020. Ou seja, é quase loucura, insanidade pagar um valor destes. Faz bem a direção em tricolor e não entrar nesse tipo de leilão. Teria o Cazu, garoto de 18 anos, que foi destaque na Copa São Paulo, mas ele rompeu os ligamentos do joelho e pelo menos até metade do ano está fora. Adriano, lateral renomado, com passagem pelo Barcelona, agora está no Beşiktaş da Turquia, pede simplesmente 700 mil mensais para jogar no Grêmio. Olha, não dá para pagar isso para um lateral de 34 anos, que tem história no Barcelona, mas calma lá, a vida dele no Barça, pelo menos, já passou. Onde eu quero chegar? Com essas opções, é melhor o Grêmio investir no Juninho Capixaba, ou tentar ficar com o que tem, investe na base, tenta alguma outra solução. O mercado, neste momento, está muito ruim para o Grêmio. No Internacional, a situação não é tão diferente assim. Primeiro o Elias, que primeiro o jogador disse que não gostaria de sair, depois o Inter foi a Belo Horizonte, tentou uma negociação, o Atlético parecia que iria liberar, não liberou. O presidente do Galo Mineiro deu uma entrevista para a TV do clube dizendo que ele e o Luan, que o Corinthians queria, iriam permanecer em Belo Horizonte. Então, por isso, não há negociação com o Inter. Uma má notícia, porque seria o cara perfeito para jogar ali onde jogam Edenilson e Patrick, o tripé de volantes tradicional do Internacional. Agora tem um zagueiro, que esse sim, o Inter precisa fazer força para vir. Messias, 24 anos, muito bom jogador do América Mineiro. Ele já pediu para ser negociado. A primeira proposta de empréstimo foi recusada, mas o Inter ainda negocia para tentar comprá-lo em definitivo. Os caras querem R$3 milhões, isso é muito, não dá para pagar, mas vale a pena investir uma grana nele, porque seria uma ótima opção para a reserva, tanto do Moledo quanto do Vitor Cuesta, claro, ao lado do Emerson Santos e do Roberto, que está surgindo. O Inter começa a organizar melhor seu elenco para 2019. E o Jornal da RDC fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o Cruzando as Conversas, que vai debater a presença dos militares no governo de Jair Bolsonaro. Até amanhã. Tchau, tchau.